bom dia, excelente domingo a todos para mais um café com leitura, a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Esse é o nosso terceiro encontro aqui e ao longo desses 2 domingos a gente fez uma pequena introdução, contamos um pouco da história de Brené Brown, o que é essa vulnerabilidade que ela estudou, pesquisou por mais de 10 anos da sua vida, e a gente está falando sobre isso, colocando algumas reflexões que nós podemos fazer para que a gente traga essa vivência, essa experiência daquilo que a Brené coloca como a vulnerabilidade, que é estar em estado de pessoa plena, cultivando melhores sentimentos, cultivando a autenticidade, compaixão, as nossas melhores características e nos libertando daquilo que na verdade nos enfraquece. Então, nos 2 primeiros domingos, eu sempre deixei aqui uma reflexão, algo que a gente pudesse trabalhar durante a semana, fazer esse momento de autoanálise, né? E identificar aquilo que nós precisamos modificar na gente. Então, dando sequência ao livro aqui, no capítulo 1, o título do capítulo é assim: Escassez, por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Então ela vai colocar aqui, Brené vai colocar nesse primeiro capítulo conceitos sobre escassez, e na primeira parte do capítulo ela fala sobre o narcisismo, a cultura, como é que está a nossa sociedade atual e como que isso implica também nas nossas relações, e no final ela faz essa correlação com a escassez. O que é essa escassez? Que é muito interessante a forma como ela coloca aqui, como é que ela expõe esse conceito. Então ela começa falando, logo no início do capítulo, que após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito de escassez que passou a assolar as famílias, as organizações e as comunidades, ela chega à conclusão de que estamos cansados de sentir medo e queremos viver com mais ousadia. Eu fico pensando aqui que, puxa vida, 12 anos é muito tempo, é uma vida inteira aí se dedicando a entender a essência humana, a entender o que está por detrás de mais essencial na nossa vida. E como ela tem bagagem para notar esses movimentos que acontecem na comunidade, na sociedade, e aí falar com propriedade daquilo que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando. Então, nesse primeiro momento, ela se dedica a falar sobre o narcisismo, que ela faz uma análise, inclusive, das músicas que eram tocadas há alguns anos atrás para as músicas que a gente escuta atualmente, onde antigamente se falava muito no nosso, no nós, na comunidade, e hoje ela fala que muitas músicas elas trazem um conceito de individualidade, um conceito de de posse, né? E o que faz com que seja valorizado mais ainda esse narcisismo. Então ela coloca esse conceito. Ela fala assim: o tema do narcisismo penetrou tanto na consciência social através desses posicionamentos de músicas, ela dá toda uma introdução, que a maioria das pessoas o associa de forma correta a um padrão de comportamento normal que inclui as ideias de grandeza, a necessidade gritante de admiração e de falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo o nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação. Eu achei, quando eu estava lendo esse capítulo aqui e relendo para falar hoje, eu achei assim muito profunda a análise que ela faz, porque no primeiro momento você pode achar que a pessoa que é narcisista, ela é extremamente autoconfiante, tem uma autoestima super elevada. Na verdade, aqui o que ela põe é justamente o contrário, é uma máscara, uma forma de você se comportar para que você disfarce o medo que você tem de ser humilhado, da fragilidade que você tem dentro de você. E ela coloca isso de uma forma muito clara aqui, com palavras muito sérias e muito nítidas,
para que a gente traga isso à nossa consciência, à nossa realidade. Então, as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, a gente mesmo, na comunidade que a gente está inserido, quantos de nós não temos medo dessa humilhação, de passar por constrangimentos? E aqui ela coloca de uma forma muito simples e também muito direta. E depois, na sequência do capítulo, ela coloca vários tópicos, onde ela tem o tópico analisando esse narcisismo, que ela coloca como uma epidemia da sociedade de hoje, através das lentes da vulnerabilidade. Então, ela coloca o seguinte: catalogar o problema colocando o foco em quem as pessoas são, em vez de as escolhas que elas estão fazendo, deixa todo mundo isento. Então, olhar somente para o diagnóstico, né? Como que essa pessoa foi rotulada, ao invés de você procurar a causa mais profunda daquilo que está por trás, daquilo que a pessoa está mostrando como comportamento. Trazendo para a minha realidade, para aquilo que eu já estudo dentro da área da saúde há muitos anos, a gente sempre tem esse princípio de buscar a causa mais profunda das doenças, o que está ali de fato provocando aqueles sintomas, aquela condição, aquela doença, ao invés de rotular o paciente com a fibromialgia, com a depressão, com a ansiedade. O que está por trás daquela pessoa? E aqui ela coloca justamente isso. E eu concordo muito com esse pensamento dela de você sair, de nós sairmos, na verdade, desse lugar de rotular, de dar nome e taxar aquela pessoa. Ela é muito mais do que aquilo. O que está por trás da Dona Maria, do seu João, para entender bem a história daquela pessoa. Ela coloca ainda o seguinte: costuma ser útil identificar os modelos de comportamento e entender o que eles podem identificar. Examinar os modelos de comportamento pelas lentes da vulnerabilidade, o que está mais lá no âmago do ser da pessoa, né? Por exemplo, quando analiso o narcisismo sob esse ponto de vista, que é o ponto, né, da vulnerabilidade, que são as lentes da vulnerabilidade, eu enxergo o medo da humilhação, de ser alguém comum. Então a pessoa tem aquele comportamento, né, mais extravagante de expressar-se, de mostrar-se de uma forma revestida de uma capa, porque não quer ser comum, não quer ser igual a todos. Ela identifica ainda um receio de nunca se sentir bom o bastante para ser notado, amado, aceito ou para perseguir um objetivo. Algumas vezes, o simples ato de humanizar os problemas lança uma luz importante sobre eles. Essa fala aqui dela, para mim, foi incrível, porque essa palavra aqui, que é justamente a palavra humanizar e sair do automatismo que muitas vezes a gente vive, voltar para a tua essência mais humana. E o que é ser humano? É sentir, é emocionar-se, é se conectar ao outro, trazer isso para a nossa realidade. A humanidade é você reconhecer no outro os mesmos sentimentos, as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas alegrias que você tem, enxergar o outro não como uma máquina, não como aquele rótulo de novo, mas sim entender que lá naquela pessoa, às vezes tem o mesmo medo que você está passando, as mesmas situações. Por vezes, tem pessoas que chegam no consultório, que vão contar a sua história, vão falar do seu histórico, e muitas características condizem, né, com a nossa própria história da gente como profissional de saúde. E nós estamos ali naquela posição de auxiliar aquela pessoa que procura o nosso atendimento, mas também a gente é auxiliado. Eu sempre falo isso para os pacientes. Quando chega uma pessoa que conta lá a sua história, às vezes de já ter passado por vários outros tipos de tratamento, ou estar em busca de uma qualidade de vida melhor, eu sempre digo que é uma troca mútua, porque ao mesmo tempo que eu estou ali para auxiliar aquela pessoa dentro das ferramentas que eu tenho, aquela pessoa tem uma lição de vida para me ensinar. Eu sempre admiro muito essas pessoas que buscam, estão sempre
buscando a sua melhoria, buscando a qualidade de vida. Isso é uma troca, a gente sempre está trocando com as pessoas. Então, voltando aqui, ao humanizar esses problemas, ao você ter uma lente diferente ao analisar e não fazer os julgamentos, isso já, eu acho que daí já vai 90% para a resolução, porque você não vai com aquele preconceito de analisar uma pessoa com base naquilo que você já viveu, com base naquilo que você já tem de concepção. Você vai aberto a entender qual que é a situação daquela pessoa naquele momento, entender a história, né, daquela pessoa. Então, seguindo, a vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância é facilmente confundida com o estímulo para sermos extraordinário. É sedutor usar o parâmetro do culto à celebridade para medir a significância e a insignificância de nossas vidas. As ideias de grandeza e necessidade de admiração parecem um bálsamo para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. Eu achei interessante essa fala dela, que a gente se coloca ali os nossos parâmetros com base nas pessoas, né, que tem fama, que tem celebridade. Muitas pessoas fazem isso, querem se comparar, o que é uma péssima escolha, porque a comparação faz muitas vezes com que você só olhe para os seus defeitos ou olhe para aquilo que você ainda não tem e deixe de observar os melhores sentimentos, o melhor comportamento, a melhor pessoa que você pode ser. Então, quando ela fala isso aqui, que quando nós temos essa necessidade, muitas vezes, de comparação, de admiração por outra pessoa, você está se anulando e está esquecendo da pessoa incrível que você é. E ela coloca aqui algumas questões, algumas perguntas para que nós possamos analisar. E aí eu coloco já aqui no meio alguns questionamentos para que a gente se faça ao longo dessa semana. Assim, de que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger? De que maneira as dificuldades que nós enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger? Aquilo que nós vivemos, ao meio que nós estamos inseridos, muitas vezes nos molda, né? Molda o nosso comportamento, molda a nossa reação perante algo. Então, essa análise, esse comportamento que eu estou tendo, ele reflete de fato quem eu sou? Essa semana eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, para alguns pacientes. Você está sendo quem você é? Quem que é você? Foi muito interessante essa resposta, porque as pessoas que chegaram até mim estavam passando por processos dessa desconexão, de encontrar-se novamente, de saber, puxa vida, mas quem eu sou, o que eu gosto de fazer de fato, o que eu estou fazendo lá no meu trabalho, como é que eu posso servir, como é que eu posso ser no meu trabalho, e sair daquela zona de onde você está no automatismo, né? Todos os dias você acorda super cedo e faz todas as atividades do seu dia a dia, esquecendo de cuidar da pessoa mais importante, que a gente sempre fala isso, que é você mesma. Fazer essas autoanálises, perguntar, puxa, eu estou no meu caminho, eu estou alinhada com a minha essência de fato, ou eu estou apenas vivendo no automatismo daquilo que a sociedade nos impõe? Uma outra pergunta que aqui eu quero deixar é: como o meio que eu estou, como a comunidade, como a sociedade que eu estou vivendo, ela me influencia? Como esse meio está me influenciando? E mais uma pergunta que daí vai ser relacionada àquilo que a gente vai falar mais para frente é: do que ou de quem eu sinto falta? Que é o sentimento lá da escassez. Depois a gente vai voltar nessas perguntas também. Então, esses questionamentos que a Brené nos traz, assim, fazem com que a gente reflita bastante a respeito dos nossos comportamentos, da forma como nós enfrentamos aquilo que nós estamos passando. Sem perder de vista, ela coloca aqui, sem perder de vista os problemas que vivemos discutindo, podemos enxergá-los como parte de um quadro maior. Uma visão panorâmica
daquilo que nós estamos vivendo, de ideologias, de comportamentos e de sentimentos que devagarzinho, né, que lentamente vão nos transformando, é a maneira como nós temos para enxergar o outro, para nos conectar ao outro. E neste contexto, a forma como nós vemos, ela coloca aqui no final, está inserido a cultura da escassez. A cultura da escassez. E aí aqui nesse outro ponto do livro, do capítulo, perdão, ela fala sobre a escassez, o problema de nunca ser bom o bastante. Então ela vai dar aqui, segundo a pesquisa dela, segundo a vivência dela, o que ela entende por escassez. E eu coloquei aqui embaixo algumas anotações referentes a esse tema. Então, o sentimento de escassez é um sentimento de falta. Falta do quê? De tudo. Falta de recursos, falta de habilidades, falta de capacidades, que vão se traduzir em sentimentos, como ela coloca aqui, de não ser bom o bastante, não ser perfeito, não ser magro, não ser poderoso, não ser bem-sucedido, não ser inteligente, correto, seguro e extraordinário o bastante. E ela fala aqui que ela fez essa pesquisa porque ela precisava desses dados e ela colocava justamente essa frase. O que as pessoas entendem quando ela colocava a frase? Nunca ser. A maioria das pessoas colocava bom o bastante. Nunca ser bom o bastante. Esse é o sentimento da escassez. Esse é o sentimento da escassez, que é um sentimento de falta, de nunca alcançar algo que é esperado para a gente, né? Que é algo que é inalcançável. E aí a questão é, mas quem colocou esse ser bom o bastante? Qual que é a referência? Quem colocou esse ponto pra gente, né, de ser bom o bastante? Com quem que você está se comparando ou com quem que você quer chegar? O que você quer alcançar para que você se sinta bom o bastante? Que você se sinta suficiente, né? O contrário da escassez, ela vai colocar aqui, que é o sentimento de suficiência, que está tudo certo, de que você já está completo, que você já está cheio, preenchido e que não falta absolutamente nada. E ela coloca aqui outros autores que falam muito sobre a escassez e a realidade que a gente vive nos dias de hoje, né? Ela coloca o seguinte: essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e das nossas interações com a vida, muitas vezes comandando as nossas interações com as pessoas. Então, por trás de todos esses sentimentos aqui que ela coloca, de ciúme, de cobiça, de inveja, de preconceito e das nossas próprias interações com as pessoas, há um sentimento de escassez, que é uma atitude mental e é uma atitude social, de interação com as pessoas. Então, quando eu interajo com alguém, qual que é o sentimento que eu estou indo levar? Eu estou indo com um sentimento, né, com uma intenção de receber algo em troca, já com essa pessoa, ou eu estou indo simplesmente, puramente, para ter uma interação sem maiores interesses, né? É isso que ela coloca aqui pra gente. A escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante, não ser o suficiente. É uma hiperconsciência de falta, de sempre faltar algo, o que torna essa variação constante tão desoladora é que quase sempre estamos fazendo a comparação, o que faz com que a gente se deprecie. Então você está o tempo todo, porque ela fala lá, a escassez é uma atitude mental, é a forma como você interage, é a forma como você sente com as pessoas. Então você está o tempo todo nessa comparação ou verificando o que está faltando, o seu cérebro está alerta para isso. E aí no próximo tópico ela coloca a fonte da escassez. E ela fala o seguinte: o sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Então, sociedades, comunidades que passaram por isso, né, que tem esse sentimento, às vezes que foram exploradas, né, a forma como foi colonizado, como que é o inconsciente coletivo daquela sociedade, ela vai moldando a forma como nós
nos comportamos também. Então, esses sentimentos, lá por trás ainda da escassez, dentro da base da escassez que ela fala, é a vergonha, é a humilhação, é a desmotivação que estão lá enraizadas, e isso vai moldando aquela sociedade, aquela comunidade. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tanta força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. Então, tudo aquilo que envolve o aspecto segurança, né, tudo aquilo que nós, como seres naturais, biológicos da nossa evolução, nós tendemos a querer estar em segurança, é algo natural para a gente. E quando nós passamos por situações, ou quando vivenciamos mesmo, mas quando vemos isso acontecendo muito na nossa sociedade, isso traz a insegurança para a gente, que também faz com que você não se sinta, não possa ser vulnerável, na verdade. Então, é uma cascata de eventos que acontecem, como ela coloca aqui no livro, que vão nos moldando. E aí eu penso que a maior força que nós podemos ter, apesar dos eventos externos que nos acontecem, com as pessoas que a gente conhece, com a sociedade que a gente vive, é ter a coragem, como ela coloca logo lá no início, a coragem de seguir em frente, a coragem de ser mais positiva, a coragem de ser vulnerável mesmo, de se expor aos riscos e viver com ousadia, que é aquilo que ela coloca. Então, a preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura, do que a gente vive hoje, para o estresse pós-traumático. Todas elas compartilham da mesma forma, né? O estresse pós-traumático, a escassez, as circunstâncias que a gente vive. Trazem sentimentos de vergonha, de comparação e desmotivação. A escassez encontra um terreno fértil nessas condições e acaba perpetuando esse sentimento de falta. Eu queria muito falar sobre essa questão do estresse pós-traumático aqui que ela fala, porque esse ano eu li o livro O Corpo Deixa Marcas, que foi um psiquiatra que escreveu, um livro assim fantástico, eu adorei, e ele vai falar neuroquimicamente, né, pela bioquímica ali do que acontece no cérebro, como que as pessoas que sofreram, que estão nessa situação de estresse pós-traumático, então ele trabalhou com os militares, né, que vinham pós-guerra, então como que o cérebro respondia? O cérebro, segundo ele fica em looping o tempo inteiro, vivendo e revivendo aquela situação que ele está passando. E quando a Brené coloca essa comparação como se fosse o que a gente vive hoje, como se todos nós estivéssemos vivendo um estresse pós-traumático, quem sente muito esse sentimento de escassez, de falta, é porque o teu cérebro, como ela fala ali, é uma atitude mental. O teu cérebro está o tempo inteiro vivendo naquele padrão. O teu cérebro está o tempo todo repetindo aqueles mesmos circuitos neurológicos para esse sentimento de falta. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, é muito fantástico, porque ele sempre procura nos proteger, naturalmente, então ele avalia os riscos do ambiente, a gente tem os neurônios, inclusive, como a gente falou no domingo passado, os neurônios espelhos, a evolução biológica da conexão com o outro, da empatia, mas também ele tem a capacidade de avaliar num determinado ambiente, quando você chega, os riscos que você tem ali, a melhor saída, porque é um sistema de proteção. Isso não é ruim. O ruim é quando isso está superativado e isso faz com que você tenha uma vida baseada exclusivamente nisso, aonde você vai o tempo inteiro procurar o que está faltando, né? E você cria esses circuitos na sua mente e você vai vivendo daquela forma, né? Você vai sempre procurando, está faltando mais alguma coisa, está sempre me faltando algo, não estou sendo o suficiente. E muito pelo contrário, nós já somos, pela essência, suficientes, a gente já tem tudo, né? Nós já estamos completos. Então eu realmente gostei muito dessa comparação que ela fez, porque fez para mim muito sentido e eu consegui entender mais o porquê que muitas pessoas
tem esse sentimento, tem esse mecanismo de escassez, de falta o tempo todo, de não se sentir bom bastante, não se sentir o suficiente bastante, por conta que neurologicamente é um circuito que acontece no teu cérebro e você fica o tempo todo voltando naquilo, e você, quanto mais você faz, quanto mais você analisa e observa pela falta, aquilo que está faltando para você ser preenchido, mais o teu cérebro entende aquilo como algo que você precisa ter, e não muda o padrão de pensamentos, não muda o padrão de comportamentos, a forma como você reage perante as situações, né? E aí ela fala o seguinte, no final ela vai colocar pra gente como que a gente pode analisar isso e transformar isso na nossa vida. Então, de um jeito fundamental, a nossa sociedade e a necessidade pela escassez, pela falta, a mudança disso exige consciência, compromisso e muito trabalho. E ela coloca aqui todos os dias. Então é um trabalho constante. Primeiro passo, ter consciência. Consciência daquilo que é um padrão para mim. Consciência do que eu sempre estou repetindo. Consciência do que os meus pensamentos estão me levando. Então, ok, tenho consciência de que estou nesse looping, né? Estou sempre envolvido, pensando sempre em falta, naquilo que me falta, eu nunca me sinto o suficiente. O segundo, que é muito importante, que é o compromisso. E o compromisso não é com o outro, é consigo mesmo. É você se comprometer, você colocar lá na sua agenda e marcar esse compromisso com você mesmo. E terceiro, trabalho. Você precisa repetir isso várias vezes. Uma habilidade, né? Essa semana eu vi um vídeo que falava que a habilidade ela é construída por conta de pequenos hábitos diários que você vai realizando todos os dias com consistência e com consciência também daquilo que você vai fazendo. E aí você consegue modificar-se. Então ela dá essa receita aí pra gente. Nós somos convocados, a Brené fala, a viver com ousadia, cada vez que fazemos escolhas que desafiam o ambiente social de escassez. Na live de domingo passado, quando eu fiz com a Ananda, nós falamos sobre isso também, as escolhas. É a escolha todos os dias. Todos os dias eu tenho a possibilidade de escolher como eu quero viver, como eu quero me comportar, como eu quero ser. E é um molde diário. E depois que você faz isso durante um bom tempo, mas quanto tempo? Tem pessoas que falam 21 dias para modificar um padrão, tem pessoas que falam de 2 meses, 3 meses para aquilo se concretizar. Eu acredito que a partir do momento que você começa a fazer e depois de um tempo você inclusive esquece que você tem que fazer aquilo, que você tem que se comportar diferente, pensar diferente, aquilo já se tornou um hábito para você. Para cada pessoa vai levar um tempo. Tem pessoas que assimilam com muita facilidade novos hábitos. Tem essa capacidade. Tem pessoas que têm mais resistência a essas mudanças, principalmente resistência a mudanças de padrão de pensamento e comportamento. Tem pessoas que conseguem muito mais rápido. Para outras vai demorar e cada um tem o seu tempo, né? Tem o seu processo ali. O que é importante é que a gente possa viver com essa ousadia que ela fala aqui e escolher todos os dias. Ela fala que o oposto da escassez é a suficiência, ou o que ela chama de plenitude, que são as pessoas plenas que nós falamos no domingo passado. Em sua essência, é a vulnerabilidade. É enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que sou bom o bastante. Que eu não preciso da validação do outro, né? Eu não preciso que o outro me diga que eu estou correto, que eu estou fazendo certo. Não, é uma sensação plena de que eu já estou completo. Eu não preciso que o outro me valide, dizendo que eu estou ok. Eu não preciso que o outro me diga que eu estou fazendo certo. É um sentimento muito interno de você com você mesmo. E ela fala ainda, os elementos mais raros em uma sociedade da escassez são a disposição para assumir nossa vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Com a coragem, começa a abrir-se o caminho para mostrarmos e nos permitirmos ser vistos. Então, eu achei isso tão
Então, ela fecha, né, o capítulo de uma forma assim brilhante, falando justamente isso, abraçar, nos valorizarmos, porque esse sentimento de falta, esse sentimento de não ser bom o suficiente, ele vai estar muito relacionado à tua autoestima, à tua autovalorização, ao amor próprio. Quando nós falamos no domingo passado, esse mesmo aspecto, né, sobre o valorizar-se, sobre o amor próprio, ele está na base de você expor-se, de você ser vulnerável, porque a partir do momento em que eu trabalho a minha autoestima, eu trabalho o meu amor próprio, eu sei que eu sou pleno, eu sei que eu sou perfeito, eu sei que eu sou bom o suficiente, eu não preciso que outra pessoa me fale. E ela coloca novamente a coragem para persistirmos e fazermos isso todos os dias. Então, no nosso dia a dia, que isso possa se tornar uma rotina para a gente. Do mesmo jeito que às vezes você vai, ao deitar para dormir, você pensa em tudo que você fez e pensa em tudo que você não conseguiu fazer e se cobra, e amanhã você acorda super cedo para fazer a sua rotina de novo e conseguir fazer aquilo que você deixou de fazer no dia anterior, a gente possa trocar, modificar essa chave na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, verificando, puxa vida, hoje eu consegui fazer X coisas. Se eu não conseguir tudo, ok, tá tudo certo, não vou me cobrar. Hoje eu consegui fazer esse número de coisas e se parabenize por isso. Quando você acordar, a primeira coisa a ser feita é agradecer e não pensar, eu tenho que fazer isso, levantar e não aproveitar aqueles primeiros minutos quando você acorda e não se encher de cobrança e não novamente entrar naquele padrão de preciso fazer tudo isso, ao invés de valorizar e apreciar-se daquilo que você já é. É uma mudança, né, que você vai transformando gradativamente o teu padrão de pensamento e dali um dia você vai perceber que isso é normal. Ao você acordar, a primeira coisa que você faz, o primeiro pensamento que vem na sua mente é um pensamento, né, um sentimento de gratidão, de poder ter a oportunidade de mais um dia para você poder fazer diferente. E é um exercício diário, gente. Não existe fórmula secreta, existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para que nos auxilie, mas principalmente é um compromisso da gente com a gente mesmo, de querer essa mudança, essa modificação de olhar, essa modificação de comportamento por conta da nossa coragem. Então que a gente cultive isso, esses sentimentos. Então, para a nossa autorreflexão da semana, eu quero deixar aqui aquelas perguntas que inclusive o Brené colocou aqui no capítulo, que são: primeiro, do que ou de quem eu sinto falta, como o meio que eu vivo está me influenciando e de que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger. São perguntas que vão fazer você refletir sobre os seus comportamentos e os seus pensamentos. Com base nisso, você consegue ter consciência, ter mais clareza daquilo que você está vivendo, está presenciando no teu dia a dia, e a partir disso você tem um novo posicionamento, né? Uma nova forma de enxergar, e tem aí a oportunidade também de escolher a forma como você vai responder às situações que a gente vive. Na semana que vem, então, nós temos o capítulo 2 e nós vamos terminar essa leitura desse livro no dia 30, lá no finalzinho de outubro. Tem alguns capítulos que são maiores que eu dividi para falar em 2 partes, para que a gente não perca nenhuma dessas nuances que são tão que a Brené coloca tão claramente aqui no livro e que fazem de fato uma diferença na vida da gente. No próximo domingo nós vamos falar sobre os mitos, derrubando os mitos da vulnerabilidade, que não é uma fraqueza, e sim a coragem de ser quem se é. Então no próximo domingo eu aguardo vocês, espero que estejam gostando e que todos nós façamos esses exercícios, essas auto-reflexões aí na nossa semana e possamos modificar gradativamente o nosso padrão de pensamento para que a gente possa se tornar esse ser humano mais completo, bom o suficiente, porque a suficiência está na gente, tá bom? Um bom domingo a todos, uma excelente semana. Tchau, tchau, até domingo que vem.